dia! Hoje não tem muita risadinha, não tem alegria, não tem felicidade, mas tem sim decepção, frustração, tristeza. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo no tempo normal, com o brilho, a estrela e a eficiência de Haaland. O cara não perdoou e o Brasil não teve forças para reagir. Neymar descontou de pênalti, mas é um jogo de oitavas de final. Uma partida em que o Brasil deixa dúvidas, incertezas e terá de recomeçar. Bom, aqui comigo para repartir todo esse sentimento negativo, a mesa já não está mais verde e amarela, não está normal ainda também. Mas, Ronaldão, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando o assunto é Brasil fora da Copa e lá se foi mais uma chance do hexacampeonato? Bom dia. Bom dia, menina Renata. A palavra é reformulação. Acho que é o momento de reformulação. E com essa mesa, temos que limpar essa mesa. Depois de muita festa, né? Acabou a festa, temos que recomeçar. Recomeçar a reformulação. Podemos escolher mudanças, podemos escolher qualquer palavra aí. Esse é o sentimento do brasileiro hoje. Que essa reformulação tem que ser para ontem, né? Everton Guimarães, mais uma vez aqui no estúdio com a gente. Era para ser festa, era para repercutir uma sequência do Brasil na Copa e não aconteceu. Bom dia. Bom dia para quem? Bom dia para quem? Vocês estão falando de recomeçar. Tem uma música que eu adoro, do Barão Vermelho, do Roberto Frejá, meu líder, máximo e supremo, chamada Amor para Recomeçar. Agora não tem amor mais não, agora vai ter que ser no terror, porque no amor não funcionou. Não funcionou. Já tô avisando, tô no veneno. Já perguntei a Renata aqui, já me autorizou a falar algumas coisas aqui. Hoje o sentimento tem que ser espontâneo, genuíno, e é difícil ter um sentimento bacana, de aceitação, de conformidade, quando o Brasil, o maior gigante em Copas, é eliminado. Doutor Marco Aurélio Cunha, aquele bom dia, hoje diferente, para baixo. Bom dia, Renata. Foi uma pena. A sensação que eu tenho é de profunda tristeza, porque no futebol já vivi isso anos a fio, ganhar e perder. Era um jogo que dava para ganhar, o jogo estava na mão, era só fazer as jogadas ali, oportunidades que tiveram, criar e jogar e fazer o gol. O Brasil perdeu chances incríveis. Nem vou falar de pênalti, que perder pênalti de Copa do Mundo é muito duro. Mas teve chance de fazer o resultado. E aí o jogo vai ficando ruim, eu já vi acontecer isso, o jogo vai ficando ruim, você fala, daqui a pouco, e o daqui a pouco chegou. Cicinho, nós conversamos muito, eu tenho curiosidade, sempre pergunto sobre o que é estar numa Copa do Mundo, e você teve essa experiência em 2006, e naquela época o Brasil foi eliminado pela França, que só evoluiu, virou uma seleção ainda mais forte do que já era. E você viveu a saída de uma Copa, o voltar para o hotel, fazer as bagagens, deixar uma competição tão sonhada. E é esse sentimento, um sentimento de que não fomos bem. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amigos. Exatamente. E para quem vivenciou isso, é como você perdeu uma pessoa da família. É uma dor, assim, irreparável. Ainda mais sabendo que você poderia ter dado uma pancadinha no Zidane para dar uma parada nele e isso não aconteceu. Aí fica, por que eu não fiz? Talvez esse seja o sentimento dos jogadores brasileiros. Por que não tiveram um pouquinho mais de atitude? Chico Garcia, você que tem uma reconhecida habilidade com as palavras, que é um cara que sabe traduzir sentimentos em discursos, só que hoje está difícil ser criativo, encontrar uma explicação. Qual foi o motivo? Por que o Brasil não converteu o pênalti? Por que o Brasil não reagiu? Enfim, perguntas que vão ficar na nossa cabeça por muito tempo. Bom dia. Bom dia, Rê. Bom dia a todos. É dolorido demais, porque a gente, além de jornalistas aqui, comentaristas, somos torcedores, né? Então a gente estava torcendo pelo Brasil e a gente está tentando até agora entender, porque perder é do jogo. Perder faz parte. O futebol permite que você ganhe, perca ou empate. Agora, o problema é a maneira. A maneira me incomodou demais. O que eu vi no segundo tempo não foi o Brasil que me forjou torcedor, que me fez acompanhar 3 finais em 3 Copas seguidas. Aquela seleção que ganhou essa casca toda não parecia estar em campo.
Se é a Copa dos protagonistas, os nossos desapareceram ontem, inclusive o treinador. Agora, Edu Dracena, quero falar especificamente, para começo de conversa, de uma figura da zaga brasileira, o Gabriel Magalhães. Ele veio de uma derrota na Champions League, ganhou a Premier League, que é um campeonato de regularidade longo, e na Copa parece que sentiu demais. Ele tinha um embate com o Haaland direto lá na Inglaterra, lá na Europa, e ontem acabou sucumbindo para esse gigante norueguês que fez a diferença. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Meu sentimento, vou falar aqui, é de raiva. É de raiva porque deixou muito a desejar a nossa seleção brasileira. A expectativa era muito alta em cima desse time, mas infelizmente isso não aconteceu. Agora, com relação ao Gabriel Magalhães, ele perdeu praticamente todas as jogadas pro Haaland. O Haaland ia no corpo dele, o Haaland ganhava a frente dele. E no gol, eu não vou falar falha, mas ele errou. Errou no posicionamento porque ele deixou o atacante atrás dele. E quando você não vê onde que ele está, você acaba perdendo a noção do espaço. E ele acabou perdendo, e o Haaland veio e atropelou ele no tempo de bola. E agora, no segundo gol também, que tranquilidade. Dominou, levantou a cabeça, pediu alguma coisa para comer e tal, para depois chutar, e ninguém deu uma chegadinha. Avisou o churrasqueiro. Eu vou chutar, hein? Trocou a perna. Conseguiu colocar na perna que ele considerou ali a melhor para fazer o gol e fez. Infelizmente, faltou muita atitude para a seleção brasileira. Enfim, mata, como diria o Chico, é isso, né? Porque mata-mata, você tem uma chance, é ida e volta. Não tem volta. Na Copa, é mata, é uma única vez e o Brasil está fora. Já, mais notícias lá dos Estados Unidos. Aguentem o Capelani, Zucchi. Preparem o espírito. É o pior da eliminação. Pior é isso, não é perder. Pior é isso. Eu avisei. Ele está com a taça da Copa do Mundo na mão e não era bem o que nós imaginávamos. Antes de falarmos de Copa do Mundo, os demais jogos, o vexame da seleção brasileira, teve Flamengo em campo, amistoso internacional em Portugal, diante do River Plate, empate em 2-2. O Flamengo vai jogar outra vez, inclusive, você vai acompanhar ao vivo na Band e nós vamos mostrar como foi essa partida. O Flamengo ficou no empate em 2-2 com o River Plate nesta sexta-feira aqui no estádio do Algarve, em Portugal, em amistoso de preparação durante a pausa da temporada. O rubro-negro saiu atrás do placar após um erro na saída de bola, mas reagiu rapidamente e virou o jogo ainda no primeiro tempo com gols de Samuel Lino e Bruno Henrique. No entanto, antes do intervalo, Driussi voltou a marcar para os argentinos e decretou o empate em 2-2. Na etapa final, os dois técnicos promoveram várias mudanças e o placar permaneceu inalterado. Agora, o Flamengo segue sua preparação em Portugal e volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Lausanne Sport da Suíça, em mais um amistoso do torneio Algarve. A partida será mais uma oportunidade para o técnico Leonardo Jardim ajustar a equipe antes da retomada oficial da temporada do Flamengo. Acho que foi um bom teste, acho que foi um bom jogo de treino entre duas grandes equipas. Nós conseguimos, na primeira parte, com certeza, ser mais fortes do que o adversário, criamos muito mais situações. Domingo histórico para o Brasil na Fórmula E em Xangai. Depois de uma etapa 12 com Felipe Drogovic anotando um quarto lugar, ele começou a etapa 13 conquistando sua primeira pole position na categoria. O estreante venceu os duelos classificatórios contra Pascal Wehrlein e Taylor Barnett e garantiu os 3 pontos extras da pole position. Mas a grande história da corrida foi Lucas de Grassi. Depois de largar apenas da penúltima posição, o brasileiro fez uma corrida de recuperação impressionante, com estratégia perfeita, aproveitou um momento certo para usar o ataque mode e assumiu a liderança na última volta para conquistar uma vitória histórica. O Drogovic ainda cruzou a linha de chegada em 6º lugar, fechando um fim de semana muito positivo para o Brasil na Fórmula E. Enquanto a gente escuta precisamente o hino do Brasil na celebração. A próxima etapa do campeonato será em Tóquio. Na Fórmula Indy, festa de Pato Howard no GP de Mid-Ohio. O piloto mexicano subiu no lugar mais alto do pódio, conquistou a 10ª vitória na carreira. E o Pato Howard para a vitória no Grande Prêmio de Mid-Ohio.
Líder do campeonato, o espanhol Alex Palou terminou em 5º lugar. E o brasileiro Caio Collet foi o 11º. A próxima etapa da Indy acontece em Nashville, daqui 2 semanas. Seguimos com Copa, eliminação brasileira, a repercussão, a reconstrução, tudo misturado, a opinião de cada um. E quem diria, hein? O nosso caramelo João Paulo Capelanes vai deitar e rolar como se ele fosse torcedor de outra seleção, né? Enfim. Imagino. Bom, direto ao ponto, mas é já, hein? YouTube agora, acompanha a gente na internet, fica conectado, mistura com a TV. E na sequência, muito mais da seleção brasileira e a eliminação na Copa do Mundo. Estamos aqui no YouTube, indignados, frustrados, tristes acima de tudo. Eu que fiz aniversário ontem, imaginava que seria uma comemoração bacana no final da noite, imaginava que o Brasil poderia nos não só surpreender, mas mostrar aquele futebol em evolução que ele vinha demonstrando ao longo da Copa. Everton, não aconteceu. Eu sei que hoje dá muita raiva, você vê as outras seleções, se compara com elas. Os astros que tem, as estrelas, os times, os grandes treinadores. O que faltou no jogo de ontem para o Brasil? Qual foi o nosso pecado capital na partida? Renata, atitude, personalidade e postura. Mas com o mesmo entusiasmo que eu festejei a chegada do Ancelotti, eu tenho o mesmo entusiasmo hoje para colocar na conta dele boa parte do que aconteceu ontem. Porque eu não enxerguei, se vocês enxergaram, me contem, eu não enxerguei nenhuma estratégia pré-determinada. A estratégia era marcar e sair no contra-ataque? Não aconteceu. A estratégia era marcar a saída de bola? Não aconteceu. A estratégia era ficar esperando no campo de defesa para ligar contra-ataque? Não aconteceu. A estratégia era atacar o adversário? Não aconteceu. A estratégia era marcar forte? Não aconteceu. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então nós vamos falar aqui de protagonistas que nos faltam, nós vamos falar aqui dos 6, 7 jogadores que nós perdemos antes da Copa e durante a Copa. Claro que nós temos que falar, nós perdemos jogadores importantes que seriam titulares. Ontem, se o Rodrigo está em fala Rodrigo, porque se fala Rodrigo, cara, qual Rodrigo? Se fala o Rodrigo do Real Madrid está em campo, o Bruno Guimarães não bateria o pênalti. Se o Rafinha estivesse em campo, ou em bem... Estevão poderia estar em campo. O Rodrigo perdeu o primeiro pênalti da decisão do Qatar. Sim. O que eu estou dizendo é o seguinte... Mas fez vários até em decisão de Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Mas é argumento, sabe por quê, Marcão? Porque nós perdemos ontem para o algoritmo, para a estatística. O Bruno Guimarães foi para a cobrança pela estatística. Essa discussão promete. Esse debate hoje vai até 13h, hein? Então, acompanhem com a gente. Voltamos. Essa música me destrói. Me destrói porque lembra outras eliminações do futebol e da vida. Enfim, Ronaldo, Everton, Marcos, Cicinho, Chico, Edu desde cedo. Já alguém estará feliz nesse programa. E não somos nós, e sim o Capelanes. Tá bem que tá longe. Ai. É fácil jogar para todos os lados, né? Mas... Ai, Shakira. Bom, a agenda agora vai sendo reduzida, o número de partidas vai diminuindo. E hoje, segunda-feira, 6 de julho, teremos às 16h em Dallas o enfrentamento ibérico, grande clássico europeu entre Portugal e Espanha. E em Seattle, 21h, a anfitriã, a seleção dos Estados Unidos contra a Bélgica. Balogun, destaque do time norte-americano, liberado pelo Tribunal da FIFA, hein? Bom, vamos falar de seleção brasileira. Felipe
Felipe Killing. Hoje, antes das 6 da manhã, tocou meu despertador e eu não queria sair da cama. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: estamos fora, a Copa acabou para o Brasil, não fizemos a nossa parte, saímos precocemente e temos que encarar as consequências. Killing, é muito bacana saber que vocês estão fazendo um grande trabalho, torcendo, trabalhando, acompanhando a seleção brasileira, buscando notícias, apurando informações. E agora o Brasil vai ter que buscar um novo caminho e apurar um outro jeito de jogar com protagonistas diferentes. Que coisa, hein? Para você, aquele bom dia especial de sempre. Tudo bom, Renata? Bom dia para lá de especial para você, para todo mundo que está aí no programa, todos que nos acompanham. É um dia triste para o Brasil, a gente caiu mais uma vez diante de uma seleção europeia, é a 6ª vez consecutiva, e caímos para uma seleção que não disputava uma Copa do Mundo há 28 anos, que não tem o mesmo peso histórico de outras seleções que eliminaram a gente, como por exemplo a Alemanha e a França. Um Brasil que entregou a bola para a Noruega, teve pouco mais de 30% de posse diante de uma Noruega que está na 2ª prateleira europeia, talvez a 3ª, que tem jogadores que atuam em times da 2ª divisão da Inglaterra, por exemplo. Claro, tirando o Haaland e o Odegaard, né, que jogam no City, no Arsenal, ou talvez o Sorloth no Atlético de Madrid, mas na reserva. São atletas que atuam em times pequenos ou médios do futebol europeu. E é uma pena a maneira como o Brasil caiu. Bom, qual que é a agenda da seleção hoje? Folga, né? Os jogadores estão com a família, estão aproveitando esse dia triste, essa segunda-feira melancólica, chovendo por aqui, tempo fechado, um dia carrancudo. E aí amanhã a CBF divulgou que tem um avião fretado para aqueles que querem retornar ao país, mas cada um fica livre para fazer o que quiser. Quem quiser volta para o Brasil, quem quiser já emenda férias para outro lugar do planeta. E uma campanha muito ruim da seleção brasileira, a pior campanha desde 66. Claro que a gente fica triste com a eliminação, mas quem acompanhou o ciclo da Copa do Mundo não pode ficar surpreso. Foi um ciclo muito bagunçado, primeiro com o Ramon Menezes, aí depois teve o Diniz, o Dorival, e o Ancelotti assume há mais de um ano. Um ano à frente da seleção brasileira, o Ancelotti sofreu sim com muitos problemas de lesões, mas também não conseguiu dar uma identidade, um padrão de jogo para esse time. E durante a Copa do Mundo o Brasil evoluiu, mas evoluiu pouco. Na primeira partida diante do Marrocos, a gente falou aqui, né, como teve uma diferença no primeiro tempo entre uma seleção já bem treinada, com cara de time de Copa do Mundo, e um Brasil que tentava se encontrar, que entrou na Copa do Mundo com uma linha defensiva que nunca tinha jogado junto, né? Então também alguns questionamentos sobre o trabalho do Ancelotti, porque o Brasil esperou mais de um ano o Ancelotti, inclusive esperando o contrato dele com o Real Madrid terminar, justamente porque a gente esperava que o Ancelotti iria colocar o Brasil mais uma vez entre os protagonistas. Ele foi contratado para partidas decisivas, para o mata-mata, não para a fase de grupos, né? Liderar a fase de grupos não chega a ser um grande feito, mas aí tomou decisões questionáveis durante o ciclo e também durante a partida de ontem. A gente preparou uma matéria contando um pouquinho do jogo triste e da eliminação precoce, o adeus do Brasil na Copa do Mundo. Vamos assistir. A eliminação do Brasil nas oitavas de final é um fracasso. Um fracasso pelo tamanho da seleção, pelo peso da camisa, pela expectativa criada com a chegada de Carlo Ancelotti e principalmente pelo futebol apresentado durante a Copa. Carlo Ancelotti assumiu o Brasil com a missão de recolocar o time no topo do futebol mundial. A seleção foi eliminada sem conseguir fazer isso. E depois de mais de um ano de trabalho, não há um time com uma identidade clara, um padrão de jogo definido e a evolução que se esperava de um técnico 5 vezes campeão da Liga dos Campeões. O Brasil volta para casa cedo demais. A equipe até agora fez não um mundial espetacular, mas um bom mundial. E eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. A análise contrasta com uma campanha em que a seleção nunca conseguiu convencer. Sempre peço desculpa à nossa torcida que acreditou em nós mais uma vez e dessa vez não foi possível, mas como eu falei nas outras entrevistas, eu não vou desistir de tentar botar o Brasil no topo de volta. A oportunidade de mudar a história apareceu logo no início. Matheus Cunha sofreu pênalti. Vini Júnior pegou a bola, mas entregou para Bruno Guimarães. Uma decisão da comissão técnica.
fizemos uma estatística de um ano, escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. Na cobrança, Bruno bateu mal. Partiu pra bola, deu a paradinha, bateu! Nunca fui vaidoso em querer a artilharia, em querer ser o melhor da competição. Eu jogo pela equipe e o momento correto era o Bruno bater e infelizmente ele errou. Depois disso, o Brasil voltou a mostrar o mesmo futebol da campanha. Muito esforço, pouca criatividade. Nenhuma imposição sobre o adversário. Quando conseguiu criar, desperdiçou. No segundo tempo, o Endrick perdeu a chance mais clara da seleção. Inacreditável. Durante toda a semana, a preocupação brasileira teve nome: Haaland. O atacante passou boa parte da partida apagado. Mas jogador decisivo não precisa tocar muitas vezes na bola. Precisa aproveitar as oportunidades. Aos 34 minutos do segundo tempo, subiu mais alto que a defesa brasileira e abriu o placar. 11 minutos depois, recebeu com espaço na entrada da área e bateu firme, no canto. 2 finalizações, 2 gols. Foi tudo que a Noruega precisava. Neymar ainda diminuiu de pênalti nos acréscimos. O gol já não mudava o destino da partida. Nós tínhamos um jogo que poderíamos ter vencido e não aconteceu. Então, tudo que possa ser falado pode surgir como desculpa e não é esse o ponto, assim, é assumir a responsabilidade com muita tristeza. Antes de tudo, sobre como me sinto-me muito bem depois de marcar 2 gols contra o Brasil e vencer por 2-1. Quanto ao que isso significa para a Noruega, acredito que estamos mudando a mentalidade do país. Fomos ganhando personalidade e confiança ao longo do tempo no futebol. Desde 2006, todas as eliminações brasileiras em Copas do Mundo aconteceram diante de seleções europeias. Desta vez, contra uma Noruega que jamais esteve entre as grandes potências do futebol mundial. Uma equipe organizada, disciplinada e eficiente. O suficiente para eliminar um Brasil que passou 5 jogos procurando um futebol que nunca encontrou. É um pouco difícil deixar uma mensagem para o Brasil nesse momento, mas vocês merecem estar nas finais. Vocês merecem a glória porque são o país do futebol. Quando eu era jovem, a primeira coisa que vinha à cabeça era o Brasil e todas as suas superestrelas. Então, até hoje, ver o Neymar, o Vini e todos os outros jogadores é algo meio surreal, porque você quer jogar contra os melhores. No fim das contas, vocês merecem ganhar a Copa do Mundo de vez em quando. É óbvio que ainda estamos juntando os cacos ali, todo mundo muito triste, frustrado. Por outro lado, a gente não pode invalidar o nível de comprometimento, de profissionalismo deles do primeiro ao último dia. Uma derrota é o início de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando. Não é a fim, é um princípio de um novo ciclo. Tá aí, Kylian, um resumo muito bem feito, mas trágico, difícil de aceitar e que coloca em xeque a seleção brasileira, não apenas agora, mas até na sequência do trabalho que já está confirmado com o Carlo Ancelotti. Kylian, falando em trabalho, sei que não para por aí, muitas coberturas, muitos detalhes e a gente se encontra amanhã mais uma vez no Jogo Aberto. Muito obrigada por essa matéria tão abrangente. Eu que agradeço sempre, viu, Renato, o carinho e a oportunidade de estar sempre aqui contigo. Beijo e até amanhã. Beijo. Você é nosso em qualquer Copa, em qualquer campeonato, viu? É isso. Bom, já quero falar com vocês, porque eu hoje ainda estou absorvendo o impacto. Não é o fato só do Brasil ter sido eliminado da Copa do Mundo, é como foi a postura adotada, as mudanças feitas no time. Elogiamos tanto o Ancelotti diante do Japão, porque ele fez o diferente e conseguiu o resultado. E contra a Noruega, o tiro saiu pela culatra. Enfim, nós perdemos. Ai, gente, Ancelotti fala inclusive sobre recomeço. Eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa um momento assim, tu tem que pensar que uma derrota é o início de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando. Encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota. Aquele momento no campo
O melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha, e depois Rafinha era Bruno Guimarães. E depois Bruno Guimarães era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. O futebol é assim, o deporte é assim. A vezes tu tens que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumbrado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. Agora, cada um de vocês vai mandar um recado para o Ancelotti, o que vocês gostariam de falar diretamente para ele. Usem o programa, a televisão, ao vivo. Edu, você começa, capitão. De capitão para treinador. Sim, eu acho que agora começa o trabalho do Ancelotti. Por mais que ele já esteja no Brasil há mais de um ano, a gente sabe que ele trocou o carro, né, com o pneu do carro andando. Então isso é muito difícil. Mas só que esperávamos nele uma coisa que a gente tinha expectativa, né, Chico? Que uma melhora da seleção brasileira, o jogo bem jogado, né, com intensidade, bem taticamente distribuído dentro do campo, e infelizmente a gente não conseguiu ver. Agora, a partir desse ponto, agora começando o início, tem que fazer uma renovação, um novo ciclo, jogadores com vontade de vestir a camisa da seleção brasileira, uma coisa que a gente sempre pediu assim, ó, tirar o ego, a vaidade, tirar tudo de lado e jogar em prol da seleção brasileira, coisa que a gente não estava vendo. Então são coisas que você pega em outras seleções, tem isso. Como seleções menores que a nossa conseguem jogar, conseguem performar, conseguem marcar. Então na seleção brasileira os jogadores não conseguem. Ontem foi nítido, a gente não conseguiu nem roubar a bola da equipe noruega. Então isso muito também na questão da atitude dos jogadores dentro de campo. Sim. Renata, eu vou dar um recado porque é difícil você direcionar um jogador, mas aos jogadores e também, né, em geral, a nova geração. Seleção brasileira precisa ter ambição, tá? Precisa ter ambição. Eu vim de uma geração, talvez seja por isso que o Cafu tenha se tornado o maior lateral direito do mundo, né, do Brasil. Por tantos laterais que tinha na sombra dele, porque se ele vacilasse, os caras iam engolir ele. Entendeu? Então, talvez tenha sido por isso, porque todos os jogadores tinham ambição para vestir a camisa da seleção brasileira. No momento como esse, nós estamos falando que o maior artilheiro da seleção brasileira, numa edição de Copa do Mundo, foi Ademir Menezes, se eu não me engano, em 1950, com 9 gols, depois seguido do Ronaldo em 2002. Não é possível que num jogo desse o cara não tenha ambição para bater um pênalti, sendo o artilheiro da seleção brasileira, para quebrar recordes. Então, assim, você precisa ter ambição para ir para a seleção brasileira. É aquele momento, nós batemos na tecla aqui, como que faz para ganhar da Noruega, para não ser surpreendido, não deixa a bola chegar no Haaland. Cara, não é possível que você, na marcação, você não dê aquele algo a mais. Então, seleção brasileira é isso, Copa do Mundo é o algo a mais, é não se arrepender depois, porque não deu um carrinho, porque... Aí ficam falando do Neymar, o Neymar entrou nervoso. É isso que precisa a seleção brasileira, indignação, querer ganhar. E parece que nós perdemos, parece que nós acostumamos a perder. Então, a geração que vem agora tem a ambição de vestir a camisa da seleção brasileira, porque ontem a aceitação foi assim absurdo e isso que deixa a indignação do torcedor. Ronaldão, eu quero a sua opinião agora e o seu recado para o Ancelotti, para os jogadores, para quem estava lá. Para o Ancelotti é o começo da era dele, né? Ele passou pela primeira Copa do Mundo, já percebeu, e agora ele vai ter um peso maior. Porque eu acho que na história do futebol brasileiro, acho que nunca se ficou tanto tempo sem um título da seleção brasileira da Copa do Mundo. Se não me engano, a próxima Copa vai bater quase 28 anos. É uma geração que está passando pelo futebol aí, que não ganhou nada praticamente, uma Copa América, que dá para comemorar aí, não sei se pode comemorar isso ou não. Eu comemorei quando estive e fui como terceiro goleiro. Agora, o que a gente tem que ver porque nós não tivemos atitude, nós não tivemos pegada. Nós não tivemos aquele sangue no olho que é o comum do brasileiro, né? Aquela carga emocional que vai. Acho que só o Neymar entrou que ele perdeu a cabeça que falou, peraí, tô jogando do lado de robô aqui, então isso você vai ter que captar e ele vai ter que captar também. Na sua nova comissão, na sua nova estratégia para o futebol, ele vai ter que começar a viajar mais, porque já que ele já é o homem da próxima Copa, que já está consagrado ali, Ancelotti, você vai ter que viajar mais, procurar mais quem está mais próximo à Copa, quem está 100% jogando, né? Porque nós levamos um goleiro que ficou 2 meses parado, nós levamos o Neymar que estava machucado e depois perdemos algumas peças. Tudo isso tem que ser
no mínimo, gerenciado de uma forma em que ele tenha no banco esse olhar para fazer as mudanças. Ele não teve praticamente. Eu tinha o Bruno Guimarães que bateu o pênalti, né? Parabéns, viu, Everton? A família está embaixo. Lembrando que era ele mesmo o cara daquele momento. A gente pode questionar o Vini Júnior, que era para pegar essa bola e falar, opa, chamar o jogo para ele. Seria o momento dele fazer isso sim também. Mas ele tinha esse comando vindo do vestiário. Então são coisas que o Ancelotti vai ter que, sabendo e ciente que a carga vai ser colocada em cima dele, será maior, ele vai ter que ter respostas rápidas, diferente como foi esse ano para ele, que foi a primeira dele. Ele teve um aprendizado. A próxima carga será maior ainda, porque ele vai ter que trazer o título para o Brasil, porque vai completar 28 anos sem um título como esse. Pois é. Marco Aurélio Cunha, eu quero a sua opinião também, quero o seu desabafo para o Ancelotti, o que faltou para o Brasil vencer a Noruega, não apenas em termos de placar, mas em termos de postura. Eu tenho muito cuidado para falar com postura, porque eu acho que nenhum jogador entra em campo para perder ou para não dar o máximo de si. Eu acho que a nossa forma de jogar, muito reativa, atrapalhou um pouco o que é o futebol brasileiro. Nós ficamos muito tempo sem a bola, a proporção é 60, 30 e 10% dessas bolas que não são de ninguém, vamos dizer assim. É pouco para o futebol brasileiro que dita ritmo. Nós temos jogadores para ditar o ritmo. Como nós tínhamos um meio-campo lento, né? Então eles esperaram, com postura de espera, para tomar a bola e sair no contra-ataque com o Vini, com o Matheus Cunha. E deu certo. O que não deu certo foi que eles não realizaram os gols. Nós perdemos gols incríveis, né? Uma bola o Casemiro podia ter passado para trás, a bola atravessou, a bola do Endrick, o pênalti perdido. Então, na Copa do Mundo, o gol é absolutamente necessário para mudar uma partida inteira. E mudou a partir do gol do Haaland, que nós estávamos bem no jogo no primeiro tempo. Segundo tempo, diminuiu a intensidade, diminuiu o ritmo. Agora, uma coisa eu quero dizer, nós perdemos o jogo quando o Ancelotti fez aquilo que todo mundo queria. Colocar o Neymar, colocar o Endrick. E o futebol não é assim. Ou você coloca esses caras logo no começo do jogo, tem estrutura para suportar, tem tática para suportar, ou não coloca, porque obviamente você vê que a hora que saíram alguns jogadores do meio-campo, o Brasil perdeu completamente o ritmo do jogo. E o talento em si poderia ter resolvido com o Endrick, resolveu o gol do Neymar, um pênalti bem batido, mas não é suficiente. Eu acho que demorou para pôr o Endrick, demorou para pôr o Neymar, não nessa partida, nas anteriores. Que coisa. Chico Garcia, sua vez. Eu acho que a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? E o Ancelotti era um estreante em Copas do Mundo. Eu espero que ele tenha aprendido algumas coisas, porque eu elogiei tanto ele depois do jogo contra o Japão, porque ali o Brasil sai de um resultado adverso, mas no segundo tempo você via que a gente ia empatar. E ele usou uma estratégia que foi muito eficiente. Ele pesou a área, ele colocou mais atacantes, ele bota o Endrick lá por um lado, abre o Vinícius mais para a esquerda, o Martinelli por dentro, funcionou. E quando termina o jogo, a gente sai com um sentimento de orgulho, do tipo assim, fizemos por merecer. Nós realmente vencemos e com mexidas do nosso técnico. Pois contra a Noruega foi completamente diferente. Primeiro porque ele adota o mesmo sistema que deu certo contra o Japão num cenário muito específico, em que a gente encurralou o adversário no segundo tempo precisando virar o jogo. Ele começa o jogo sem meio campo, de uma ideia que ele tinha reconsiderado, colocando o Paquetá por ali, e a gente tinha um pouquinho mais de estrutura. E onde a gente perdeu o jogo? No meio campo. Me incomodou demais a maneira como o Brasil jogou, e aí eu tô com o Marco Aurélio no sentido reativo, porque eu sei que o Ancelotti joga dessa maneira. Mas quando está 0-0, você vai entregar a bola para a Noruega, que ok, é um bom time, mas não é uma campeã do mundo, não tem a tradição que nós temos. E embora tenha um alienígena lá, um ET, um extraterrestre, um jogador diferente, não é uma seleção em que a gente possa se encurralar. O Brasil se encurralou. O Brasil entregou a bola para a Noruega e deixou eles trocarem passes à frente da área. O Brasil não mordeu, o Brasil não competiu. E eu preciso cobrar do treinador também essa postura. Cobro dos jogadores, mas me pareceu uma estratégia completamente equivocada. Quando eu precisei do treinador, como ele foi competente contra o Japão, para que ele mudasse o jogo, ele simplesmente tira o Ryan, que estava fazendo uma marcação muito boa pelos lados do campo, e aí, em contrapartida, o técnico norueguês faz o quê? Muda os lados do campo e começa a pressionar mais o Brasil. Então, ele não enxergou o jogo, ele não fez as trocas devidas, ele fez o que todo mundo queria e tal, o Endrick e o Neymar, mas talvez em momentos inoportunos.
Porque eu não posso condenar também ele colocar o Neymar aos 22 do segundo tempo, porque ele teria que ter colocado antes. Ele nunca convocou o Neymar antes da Copa. E ele leva o Neymar para a Copa por ser o Neymar. E o Neymar chegou lesionado. Então não tem muito o que fazer. Eu vou cobrar do Ancelotti que ele escale mais o Neymar. O Neymar não se ajudou também, e também não é culpa dele, mas ele chegou machucado. Então ele também não conseguiu nos ajudar. Nós não tivemos estratégia eficiente, os nossos protagonistas se omitiram, e tem mais um erro que é da comissão técnica. O Vinícius Júnior, que era o nosso protagonista até então, ele não pode ser o quinto na hierarquia para bater um pênalti. Quem é que bate pênalti na Inglaterra? Quem é que bate o pênalti na Argentina? Quem é que bate o pênalti em Portugal? Quem é que bate o pênalti na França? Todos os caras, eu não vou falar o palavrão aqui, mas os caras, os feras das seleções. Mas aí, na nossa, tem que ser um jogador que estava jogando uma boa Copa, mas que não tem uma estatística comprovadamente eficiente. Então, assim, e sumiu, né? Muitos erros. Depois perdeu o pênalti e desapareceu, infelizmente. E quem vinha se destacando na Copa era o Vini, é o atacante brasileiro que todo mundo estava confiando. E poderia ter sido ele, sim, que bateria o pênalti, mas era uma decisão que foi dita, veio do vestiário. Bom, agora chegou o momento que vocês não gostariam de enfrentar. Lá está o nosso Capelanes, o cara que mais falou, avisou, discutiu, rebateu, foi colocado contra a parede sobre a seleção brasileira nesta Copa. Capela, para você, aquele bom dia. Eu imagino que o dia será longo e feliz só para você, mas é aquela história, pelas convicções, pelas ideias, porque o Brasil está fora da Copa. Acordou cedo, hein? O Brasil caiu, a internet podia cair também, né? Não contavam com minhas fichas. Uma hora ele ia acertar. Devolve minhas anteninhas. Desculpa, gente, eu não queria usar, mas eu avisei. E olha, engana-se quem acha que eu tô feliz. Eu não queria a eliminação do Brasil. Mas eu tava projetando, tava preparando a massa, preparando o terreno. E eu estou com as suas anteninhas, Renata, porque hoje, olha, eu tô com urticária. É um show de incoerência da bancada, da pachecada. Mas calma, eu não vou ser repetitivo. Eu não vou ficar falando, justificando. Eu quero relembrar meus amiguinhos e a nossa audiência do Jogo Aberto o que eu falei há 13 meses. 6 de junho de 2025. Olha só o que o Capelinha falou. E eu tava fininho, hein? Olha aí, roda aí. Eu gostaria que 1 a 1 se levantasse e viesse aqui pedir desculpas. Só que eu prevejo, eu enxergo. Eu vejo que cada pachecada ficou, não, que o Brasil é isso, que o Ancelotti é aquilo. Agora já ouvi que o Ancelotti não é mágico. Mas ontem ele era o Harry Potter quase, né? Cicinho falou aqui não, porque o Ancelotti quer transformar o Brasil no Real Madrid. Ô, gente, aquele Real Madrid estilo de jogo. Toni Kroos, estilo de Modric. É o tipo de jogador que a gente não tem na seleção brasileira. Esquece esse negócio. Não, é estilo de jogo. Já que ele gosta de palpite, então olha pra câmera e diga, o Brasil não vai classificar. Eu vou falar uma parada pra você. Diga agora, então. Classificar pra Copa, como eu disse ontem, até vai. Se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Em 2030 que dá, 2026. Nossa, como você é evidente. Eu gravo aí. Olha, Capela, é mesmo, tá gravado, sacramentado, não vamos discutir Mas isso. era ele? Aquele cara lá não era ele, parecia, tava meio diferente, né? Não sei não. Fininho ele. Não, sabe o que mais me incomoda? Que realmente eu tô quase pegando um voo e chegando em São Paulo. Não, fica aí. Porque eu falei na semana passada, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Vocês aí da bancada da pachecada comecem a criticar o Ancelotti e esses jogadores. Príncipe, que bom, que obrigado, viu, geral? Vocês colocaram o Chico aqui ao meu lado, o Chico tá aqui desse lado, né? O Chico, ele pega... Vou até tirar a anteninha, cara. Eu vou ficar a anteninha porque eu tô ficando maluco. O Chico, ele chega na rede social... Ele chega na rede social e fala assim, ó... Oi, tudo bem? Melhoramos, evoluímos, estamos bem, rumo ao Hexa. Tava errado. Cara, me dá uma raiva, Chico, me dá uma raiva de você. Aí agora você tá criticando tudo e todos. Tira o Chico da tela, coloca o Guimarães aí. Meu Deus. Coloca o Everton Guimarães, dá pra piscar a carinha dele, olha a carinha dele.
Fazer assim, expor na tela. O Pachecão Mor. Olha a carinha do... Era isso que eu previa. E era isso que eu tava tentando evitar. Eu falei pra você, telespectador internauta, eu não queria que você ficasse iludido que nem ele. Olha a carinha dele. Olha a carinha, tira. Sai. Põe o doutor, pisca o doutor pra mim. O doutor, cadê o doutor? Doutor. Bom almoço, doutor. Ó, doutor, eu não me engano. O senhor falou, preveu, que eu enxergo futebol, que é isso, que é aquilo. E agora tem o que dizer? O que o senhor tem a dizer? Tenho a dizer que o Brasil perdeu por conta de jogadas individuais não concluídas. Tivemos chance de ganhar muitas vezes o jogo. E não fomos eficientes. Futebol só ganha um. Você torce contra todos. Que o Pedro você torce é a favor de o Harry todos. Kane. O senhor falou que o Pedro é melhor que o Harry Kane. Agora uma brincadeira que eu fiz. Foi uma brincadeira. Deveria ter humildade para falar, Capela, você estava certo e eu errado. Pode tirar o doutor. Tira o doutor. Tira. Vou comprar sandálias da humildade. Tira o doutor. Cadê outro? Sandálias da humildade pro doutor. Tira outro. Tem outro aí, olha, ó. O Pachecão aí, ó. Nossa senhora, veio eclipse no rosto, ó. Ronaldão. Benedo. Olha a carinha dele, ó. Não, porque o Brasil vai isso. Só fico triste com o Corinthians. O Brasil... Que o Neymar tem que ir. Que o Neymar é o cara. O Neymar entrou e fez o quê? Não sei, todo esse gênio que vocês estavam pensando aí, com condições, ele tinha resolvido. Tinha resolvido. Mas o tempo que ele jogou, ele foi lá e sapecou. Aí, tem mais Pacheco. Cadê o Cicinho? Não, peraí, eu quero o Cicinho. Olha a carinha dele, meu galáctico. Cadê o Real Madrid, Cicinho? Responde pra ele, cadê o Real Madrid que você prometeu pra gente, Cicinho, meu Deus? Na Espanha. Na Espanha. E aí? Ué, você quer o quê? É isso? Tá com o Mourinho lá. Você quer que eu fale com o Real Madrid? Tá onde? Tá de férias. É Copa do Mundo. O negócio é o seguinte, eu vou devolver pra Renata, porque o capitão eu vou pegar já. Calma que daqui a pouco vai chegar do Conde Drácula aí. Então é contigo, Renato. E eu dá tempo de você reconsiderar, hein, que o Edu, quando ele encara de frente... Ele não deixa nenhuma brecha, não é? Chiquito, você tem um recadinho antes desse embate entre Capela e Edu Dracena. Vai, Chico. E o pior de tudo é isso, né? Tem que aguentar o Capelandes até o final do programa. Discussão da vitória da Noruega, classificação norueguesa, Haaland brilhando, artilheiro da Copa. Acordar para trabalhar nesta segunda-feira foi ainda mais difícil para o brasileiro. Difícil, principalmente ter que vir presencial também depois de uma derrota dessa. Foi bem triste, realmente. Principalmente o primeiro pênalti que a gente perdeu. Foi muito triste. Criamos uma esperança. Você tem que correr, tem que suar a camisa, mano. Sabe, tem que fazer falta quando der, tem que tomar cartão quando puder. Mas no fundo a gente sabia que tinha alguma coisa errada, né? E foi o que passou ontem. O Brasil não fez uma boa partida. A gente parecia a Noruega, né? Agora é esperar 4 anos e ver se como consegue melhorar com essa nova safra que tem, né? Cenário bem diferente do vivido em Oslo. O norueguês passou a noite remando de felicidade. Com o triunfo e a classificação inédita, a Noruega adiou o sonho do hexa da seleção canarinho. E a eliminação precoce brasileira, com a pior campanha desde 1990, foi alvo de críticas nas ruas e na internet. Nas redes sociais, tinha brasileiro tentando buscar um culpado. Outros afogavam as mágoas. Muitos lembraram que a eliminação foi mais uma queda para um europeu. Desde o Penta, o Brasil não consegue passar por uma seleção do continente no mata-mata. Campeão da Copa América com a seleção em 99, Vanderlei Luxemburgo foi duro nas críticas a Ancelotti. Se fosse o técnico brasileiro, vocês estão arrebentados com o técnico brasileiro. A imprensa não fala nada, porque vocês são subservientes dos europeus. Vocês querem o Brasil como futebol europeu. Nós não vamos ser europeu, nós precisamos de driblar, fazer coisas diferentes. Jogar contra a Noruega, um time fraco pra e nós ficamos 90 minutos defendendo contra a Noruega. Onde já se viu isso? Repercussão por aqui e pelo mundo. Ex-jogador do Milan e Barcelona, o sueco Ibrahimovic, elogiou a seleção norueguesa, comparando a Suécia de 94, e desdenhou da equipe brasileira durante um comentário para uma TV norte-americana. O Brasil nunca me convenceu. Desde o primeiro jogo, as mudanças que o Carlo fez hoje não tiveram resultados. Parecia que a Noruega estava fazendo o jogo bonito.
No principal jornal da Noruega, as provocações entre Neymar e o goleiro Nyland foram destaque. No Clarim da Argentina, surpresa chocante em Nova York. E o Olé fez um trocadilho com o nome de Haaland e uma risada com a eliminação do rival sul-americano. Os espanhóis AS e Marca destacaram o artilheiro Haaland. Na Itália, o Gazeta dello Sport colocou na manchete: Haaland é maior que o Brasil. 2 golaços punem uma seleção apagada. Ancelotti vai pra casa. Por outro lado, no vestiário, os noruegueses mandaram um recado cantando: não vamos voltar nunca pra casa. Após o triunfo cara da partida, autor de 2 gols, Erling Haaland postou: ora, ora, ora. A remada Viking embalou a Noruega até as quartas de final da Copa do Mundo. Já o Brasil vai precisar seguir remando até 2030 para manter vivo o sonho do Hexa. Como todo brasileiro, a gente não desiste e segue mais um dia. Até 2030, tem mais 4 anos para mexer com o coração dos torcedores. Eu mesmo agora só vou torcer pro Corinthians, eu sou corintiano, tô com a camiseta do Brasil aqui, desde ontem. Mas eu sou corintiano até o final. Infelizmente, trabalhar para pagar a camiseta, né? Que eu comprei uma camiseta em 3 vezes, chegou ontem, usei e agora vou ter que trabalhar para poder pagar ela. É isso. E guardar ela para 2030. Guardar ela para 2030, né? Vai ficar lá guardadinha e vamos ver o que a gente faz daqui para frente. Já quero o embate entre Edu e Capelanes, mas agora, Ronaldão. Você tá muito jururu, Rona. Se era pra voltar sem o Mundial, é melhor levar o Palmeiras, né? Que isso. Né? É porque tinha a zaga do Corinthians. A zaga do Corinthians estava jogando na seleção. O quê? O Palmeiras foi pra Copa com o Paraguai. Mas foi pro Mundial também. Visão de rede, já Edu e Capela, e tem Gabi Guimarães diretamente dos Estados Unidos pra falar desse dia após a eliminação. Ronaldão, Capelanes hoje está gigante, grande. Né? Capela, agora é com o Edu Dracena, qual é o recado direto? É o seguinte, vocês perceberam que eu falei com o Cício, falei com o Chiquito, com o Everton, com o Ronaldo, todo mundo que tá aí na bancada, né? A bancada Pacheca. Falei com todo mundo. Aí faltou o Edu, meu capitão, meu conde Drácula, menino lindo do papai. Porque eu deixei o melhor pro final. Vocês perceberam que eu não citei em nenhum momento nenhuma sublinhada sobre o Neymar. Mas você, capitão, com essa indumentária, com essa postura, com esse carisma, você foi o que mais defendeu ao lado do Ulisses, o Neymar. E agora tá criticando, então atenção. Defendi sim. Pra você. Quem fez o gol de pênalti? Se ele estivesse no eu ia fazer o gol de pênalti. Você fez campanha pro outra Neymar. hora você vai acertar, porque se toda hora você erra, uma hora você vai acertar. E agora que ele jogou e não jogou nada, você tá criticando a incoerência. Ele fez o gol. Quem que fez o gol do Brasil? Por favor. O Bruno Guimarães errou o pênalti, e aí? Posso falar? Todo respeito. Esse gol foi tão inútil quanto o gol do Oscar do 7-1. Resolveu porcaria nenhuma. Então 2-0 é melhor que 2-1. Tá eliminado da mesma forma, velho. Saiu. Uma hora você ia acertar, Capelani. Sabe o que ele não entende? Toda hora errado. Ô, Capelani, sabe o que você não entende? Do doutor, não. Sabe o que você não entende, Capelani? Você não entende o que é. Você não entende o que é coerência. Coerência é elogiar quando vai bem e criticar quando vai mal. Isso é o resto é maluquice. Elogiar o tempo inteiro ou criticar o tempo inteiro é maluquice. Pô, pelo amor de Deus. Não. Vocês têm noção? Por que vocês não calçam a sandalinha da humildade e reconhecem que a Copa do Mundo do Brasil foi ridícula? Foi a pior Copa da história do Brasil e explico por quê. A gente não jogou um jogo grande no Mundial. A gente pegou Marrocos, fomos amassados. Demos sorte, 1-1, veja bem. Segundo jogo, Haiti, pô, jogar o time do jogo aberto aqui, a gente empata com Que jogo grande a França pegou. Escócia. Que jogo grande a França jogou. Capelani. Horrorosa Escócia. Aí a gente chega na 16 avos, pega o Japão, fomos largos com o teimoso com sorte. Que jogo grande a Argentina jogou. Que jogo grande a França jogou. Com o Casemiro. Os caras são os atuais campeões, tem que respeitar. E aí a gente pega outra seleção, que é talvez o segundo pro terceiro escalão do futebol do mundo, e a gente sucumbe. E vocês pachecos acreditando no Hexa, iludindo o povo.
Olha, Capela, é da discussão essa história, porque realmente o Brasil não conseguiu chegar numa fase para enfrentar essas seleções mais badaladas, e é verdade. A Noruega estava curtindo a Copa do Mundo, fazendo aquela história dos vikings, a remada. Os caras estavam comemorando qualquer passadinha de fase, estava incrível. Se classificaram na segunda rodada, jogaram com os reservas diante da França, tomaram uma taca, como diria o Cicinho, 4-1. Haaland ficou no banco o tempo inteiro e se preservou para o resto e deu certo. Eles têm que comemorar e a gente precisa repensar. Agora, antes de começarmos a reformulação, quero falar com a Gabi Guimarães. Continua trabalhando. Girl, Gabi, hoje não sei se já seria good afternoon, boa tarde. Estamos desanimados, tristes, mas também querendo entender o que aconteceu com o Brasil, o que deu errado, quais escolhas foram comprometedoras. E agora é pensar no final da Copa, ver quem vai ganhar a competição e a gente vai seguir para um próximo ciclo que promete muitas mudanças. E aí, Gabi, o clima é o mesmo por aí? Tá todo mundo meio down? Oi, Rê, por aqui um clima melancólico, até mesmo Nova Jersey chuvosa com essa eliminação da seleção brasileira. Eu só queria aproveitar que eu tô no centrinho aqui, comprar um antipulga, já que o cachorro caramelo, aí o vira-lata, passou antes de mim aqui no ao vivo. O homem que critica é o Capelanes, encontrei ele de manhã, mas de fato a eliminação da seleção brasileira foi vergonhosa, foi vexatória por tudo o que aconteceu. Para atualizar vocês, os jogadores saíram do estádio MetLife e voltaram para o hotel The Reed, chegaram por volta das 9h40 da noite e amanhã está previsto um voo fretado daqui dos Estados Unidos para o Brasil. Mas, como os jogadores já foram liberados, muitos já voltaram para casa. Ainda assim, é possível que alguns deles voltem nesse voo fretado, especialmente os que atuam no futebol brasileiro. Futebol brasileiro que ontem sucumbiu diante de uma Noruega. O Brasil teve 35% de posse de bola e eu estou destacando isso aqui porque se a gente pegar jogos da Noruega nas eliminatórias contra Moldávia, Estônia, a posse de bola desses times, dessa proporção, foi muito parecida com a do Brasil. Então o Brasil teve um comportamento, sim, de Estônia, de Moldávia. Quem viu ali, como a gente teve a oportunidade de acompanhar de perto, viu um Brasil que não pressionou a Noruega. E isso foi assunto. O técnico Carlo Ancelotti foi questionado e disse que não podia pressionar tão alto por causa da velocidade do Haaland. Pois bem, a estratégia não funcionou, o Haaland marcou 2 vezes e a eliminação do Brasil passou também por alguns erros individuais. A gente vai ver na reportagem agora quais foram esses erros e também como funcionou essa força da natureza chamada Haaland. O Brasil até remou, mas os erros atrapalharam a sincronia. Quando se tem um pênalti num duelo decisivo de Copa do Mundo, é preciso que o batedor seja como um viking, um matador. Bruno Guimarães foi o escolhido e telegrafou. Milan fez uma defesa tranquila. Ele bate errado, pênalti fraco no canto esquerdo, Milan acertou o campo e faz a defesa. Contando com o perdido, o jogador do Newcastle só tem 4 pênaltis cobrados em toda a carreira. Vini Júnior, que até chegou a pegar a bola, tem 19 e converteu mais da metade. A gente sabe que futebol muitas vezes dá muita alegria. Acho que vem fazendo uma Copa muito boa, infelizmente. Fui infeliz no pênalti, tinha estudado muito o goleiro deles e via que ali era o melhor canto para bater. Infelizmente ele pegou. O Brasil não perdia pênalti no tempo regulamentar desde 86. O desperdício teve um peso ainda maior, já que minutos antes, a Noruega assustou com o gol de Berg. A sorte é que o Sorloth estava impedido. Para seguir em frente, era preciso que todos fossem na mesma direção. Endrick entrou na vaga do Matheus Cunha e na primeira bola que recebeu, cara a cara com o goleiro, tocou para fora e não foi por pouco. Com as entradas de Danilo Santos e Neymar,
o barco desequilibrou ainda mais. O Brasil nem pressionava. Pois bem, dos seus 1,95 de altura, Haaland aproveitou o cruzamento, superou Gabriel Magalhães e fez a Noruega remar na frente. A única bola do jogo, Haaland! Depois, nem precisou de altura, só de espaço. Ampliou com um chute de fora da área. Essa bateu forte pro gol, canto esquerdo, a bola entra, a Noruega faz 2-0 e o Brasil vai se despedindo da Copa. Já na reta final, Casemiro sofreu pênalti, Neymar cobrou e converteu. Mas era tarde demais. Depois de 4 Copas do Mundo e nenhum título, o camisa 10 deu a entender que não vai mais jogar pela seleção. Antes da cobrança, Neymar provocou o Milan e depois do gol, ele riu. Mas não havia motivos para isso. Foi mais um entre muitos erros. Pela 6ª vez seguida, o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo. Chamado por alguns de força da natureza, Haaland provou mais uma vez ser a potência da remada norueguesa. Os 2 gols sobre o Brasil mantiveram um tabu. Há quase 3 anos, a Noruega só vence se o craque marca. Sejamos honestos, marcar 7 gols pela Noruega na Copa do Mundo é algo muito especial. É irreal e não tenho palavras. É difícil descrever o que estou sentindo, o que estou fazendo, sabe? Porque é surreal. Logo depois do jogo, o camisa 9 postou uma selfie e escreveu: "Ora, ora, ora". Haaland já tem 7 gols no Mundial. Igualou Messi e Mbappé na artilharia do torneio, que chegou ao fim para o Brasil. Com a Noruega de Haaland na conta, já são 24 anos sem vencer uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo. Para onde estamos remando? Manejar a tristeza de uma derrota estou bastante acostumbrado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. Ai, Gabi, acabei de ver o Haaland e já perdi a empolgação, viu? Não tem jeito, hoje vai ser duro, difícil, não é? Ah, não sei se eu vou conseguir ver série de Vikings, essas coisas, remada. Não mais. Gabi, bom trabalho por aí. Agora é juntar os cacos, reorganizar a casa e que o Brasil volte a ser aquele gigante de sempre, não é? Obrigada, Gabi. Beijo, Rê, obrigada. Bom debate para vocês e boa sorte com Capelanes. Beijo. Boa, perfeito, precisaremos. Obrigada, Gabi Guimarães, diretamente de Nova Jersey. Agora, vocês estão preparados para o debate hoje, é isso? Sim. Como é? Eu tô meio desorientada. Eu quero dizer que desde o fim da partida entre Brasil e Noruega, ainda não sou a mesma. Mas já tem uma surpresa por aqui. Surpresa, Brasil. Bom, olha quem apareceu aqui. Bom, eu quero só ver o embate entre Ulisses Costa e Capelanes. Ulisses, não deu certo. Tentamos, lutamos, mas o Brasil não conseguiu superar a Noruega e principalmente o cometa Haaland. Ai, Ulisses, essa segunda-feira está danada. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos no Jogo Aberto, o telespectador da Band. A situação realmente foi ruim, né? Ontem até o Capelanes saiu chorando do estádio, entristecido, tive que acalmá-lo um pouco. Ele estava na posição do meu lado de transmissão e chorou demais, ficou muito triste, não acreditava, jogou microfone, irritado. Tudo aquilo que ele não faz aqui, ele fez lá, tá? E a gente tem imagens se precisar disso aí. O que acontece é o seguinte, tivemos chances para matar o jogo e não conseguimos por incompetência individual. Eu acho que é uma soma de culpa, né? De culpados aí. A seleção da Noruega foi uma seleção que deixou o time brasileiro jogar. E eu não entendi o porquê que o NJ não começou o jogo. Desculpa, não tem cabimento. Se ele tem 90 minutos para jogar, põe o cara para jogar do início.
Acho que a nossa história seria diferente na Copa do Mundo, principalmente naquele pênalti muito mal batido pelo Guimarães. Pô, você está de brincadeira, o cara é o terceiro batedor de pênalti. Primeiro é o NJ, segundo é o Rafinha e depois ele vai bater o pênalti do jeito que ele bateu. Naquela rapada, tá? Que eu não posso falar aqui, sabe? Na Fazenda a gente brinca que é aquela rapada. Então é o seguinte, eu acho que tem muitos erros no futebol brasileiro. Esse tipo de eliminação, ele serve pra gente refletir sobre o futebol, sabe, Renata? A base do nosso futebol. Gente, a gente não tinha laterais para serem convocados. Não tem lateral de qualidade, não tinha um meio-campista de qualidade, não tinha um centroavante de qualidade, coisa que o Brasil sempre teve. O Endrick teve a chance do gol, né? O Bruno teve a chance do gol, né? O Brasil foi desperdiçando. E aí, a única jogada que tinha que ser marcada, né? Porque quando o Ryan sai, o Danilo fica desprotegido. O Ryan é o fiel escudeiro do Danilo, na lateral direita da seleção brasileira. Ele que volta para marcar. E aí as duas jogadas de gol saem simplesmente pelo lado direito, onde está o Danilo, um ex-lateral que foi colocado ali. E o Casemiro, um cara que não tem nenhuma condição de jogar com a camisa da seleção. E eu critiquei o Casemiro contra o Japão, esperei que ele fosse retirado no intervalo do jogo. Muita gente falou, agora fala do Casemiro. Qualquer jogador estaria ali naquela posição, se não fosse Casemiro seria outro, porque é uma jogada ensaiada no segundo pau da seleção brasileira. Isso aí todo mundo já sabe dos treinamentos, pelo pouco que a gente pôde ver. Então, não tem que pedir, eu falei, não tem que pedir desculpa pro Casemiro, que o Casemiro tá fazendo uma péssima Copa do Mundo. E se ele é tão amigo do Mister assim, ele tinha que chegar e falar, Mister, eu não tô conseguindo acompanhar, eu não tô conseguindo marcar, eu tô perdendo em velocidade, entendeu? Se posicionar. Mas acho que cada um olhou pro seu umbigo, cada um pensou em si, se montou meio que uma panelinha dos amigos e o Mister também pagou caro com isso. A gente tem que rever muita coisa também, Renata. Tá aí o Edu, tá aí o Marco Aurélio Cunha, que trabalharam muito com o futebol, entendeu? Estão todos aí que sabem de futebol, mas rever muita coisa na base do nosso futebol. Não temos mais laterais, não temos mais centroavantes, culpa da base do futebol que é contaminada a base do futebol brasileiro. Se for pensar em formação de atletas, do que difere das últimas Copas é que o Brasil não tinha dois grandes laterais mesmo. Eu acho que é o pior pecado do Brasil. E a figura do centroavante também. Quantas vezes é que eu brinquei com vocês, bem antes desse confronto, que se o Brasil tivesse o Haaland, só o Haaland no time, era outra história. Você cria tudo para um cara que tem qualidade. Você faz um jogo de qualidade e o definidor vai lá e conclui a gol. Só que o problema todo é que quando nós jogamos lá em 2002, num sistema com 3 zagueiros que o Felipão implementou, o que ele fez? Olha quem ele tinha nas laterais para chegar numa linha de fundo, para cruzar. Ele tinha Cafu de um lado e o Roberto Carlos de outro. Então, hoje nós não temos os laterais. O Douglas Santos foi burocrático, foi ok, feijão com arroz. Mas o que você esperava que ele pudesse fazer de diferente para você ter um jogo pelo flanco, pelo lado? Não dava. Aí o Danilo não fez uma Copa brilhante, pelo contrário, uma Copa ruim e ontem foi mal. Então, aí é que tá. Para mim, o grande pecado não é do Ancelotti, é da geração que nós temos hoje, a falta de laterais, Everton. Renata, eu quero dar uma boa tarde a todos. Como é bom ficar por último, porque aí eu vejo que as pessoas fora do ar não são as mesmas pessoas no ar. Porque quando eu cheguei no estúdio hoje, eu vi todo mundo revoltado, todo mundo pistola da cabeça com o vexame do Brasil. Aí chega no ar todo mundo, sabe, falando com equilíbrio. Que equilíbrio? A seleção bunda mole. Eita. Bunda mole. Uma seleção sem postura, sim. Uma seleção sem atitude, sim. Uma seleção que pipocou para a Noruega. Uma seleção que ficou para a Noruega e transformou a Noruega numa seleção de segundo escalão e a do terceiro escalão. E aí ontem, eu falei isso aqui no YouTube, na primeira participação, com o mesmo entusiasmo que eu vibrei com a chegada do Andjaia falar com o São Paulo, do Ancelotti na seleção. Hoje, eu coloco na conta dele muito do que aconteceu. Porque ele levou os bruxos dele e o que os bruxos dele fizeram na seleção. O Danilo foi o primeiro convocado na seleção. E o Danilo fez o quê? O Danilo porque é um intelectual, porque é um líder. E bola. E bola. Não quero o Danilo para ser meu genro, Renata. Eu quero o Danilo para responder dentro de campo e bola. E o Casemiro, bruxo dele. O Casemiro não aguenta correr. É o rei do arame liso. É um arame liso do cacete o tal do Casemiro.
Arame liso. A seleção brasileira é um arame liso. Machuca ninguém. É uma seleção que não machuca ninguém. É uma seleção fofa. É uma seleção panda. É urso, mas é panda. É uma seleção mansa. É uma seleção que não tem postura e não tem mesmo. Quem viu Portugal contra a França, Renato? E quem viu ontem o México, mas todas foram desclassificadas, sim, dignamente. Paraguai, você falou Portugal. Paraguai contra a França. Paraguai contra a França. Deixaram a França desconfortável. Postura. Quem viu Cabo Verde na Copa, quem viu ontem o México, mas todas foram desclassificadas e o Brasil indignamente. Não passaria por nenhuma delas. O Brasil não tem postura, é Cerca Lourenço. E outra coisa, é a seleção do extracampo e a seleção da estatística. Extracampo por quê? Eu quero um líder, que é o Danilo, eu quero um bruxo, que é o Casemiro, eu quero o Alexandro para a lateral esquerda, e aí eu deixo o cara que foi pro coma agora, que é o Kaique, vai falar do Kaique, mas é óbvio, é só olhar ele jogar e ter boa vontade. E o Gerson, e o Matheus Pereira, e o Everson para terceiro goleiro. Não, é o bruxo da bola de Minas já. É o bruxo do Tafarel, que é o Everton para fazer média com as torcidas do Sul, né? E é só isso. E as estatísticas, 36 anos depois, mais um vexame de ficar nas oitavas de final. Foi a menor posse de bola, Renata, da história da seleção brasileira em Copas. Pouco mais de 30% de posse de bola. E aí eu vou colocar a culpa em quem? Só no Bruno Guimarães? Não, a estatística levou o Bruno Guimarães a cobrar o pênalti, que é um absurdo. A estatística que eu estou usando aqui para falar de 30 e poucos por cento de posse de bola com a menor da história, a estatística levou o Bruno Guimarães a cobrar um pênalti como o que a gente viu, errar aos 13 minutos. E como o Chico disse... E o Alisson? Você não vai falar do Alisson? Braço curto. Que é isso? Braço curto. Não. Braço curto. A defesa, o reserva do Sevilha salvou os caras. E é não, ele já nem curto, ele já rescindiu o contrato com o Sevilha. Ele tá sem clube, o Nilan. Sem clube? Desculpa, Renata. Entende, vozinha? Eu quero vozinha. O Ronaldo combinou comigo de falar isso. Então, culpa sua da Renata. Você foi bem, pra terminar bem. A seleção brasileira é uma seleção bunda mole. Que é isso? Aqui vocês não estão para me agradar, vocês estão para opinar e cada um opina do jeito que quer e é responsável pelo que diz e tá tudo bem. Sem medo, viu? Sem medo. Agora, o Capelani está sério, o Capelani está muito sisudo. Qual é o problema? É anteninha, detectou incoerência, concorda, discorda. E aí, Capela? O lance é o seguinte. Pisca o Everton pra mim aqui. Claro, agora. Vamos lá, eu quero a divisão com o Everton, porque o seu discurso, Everton, ele é ridículo. Problema seu, o seu discurso ele é eu falei pra audiência. Você jogou ontem, ele não dá nem ele jogou ontem. Eu não vou respeitar o seu discurso. Imprensa, querido. Eu não vou respeitar. E vou explicar por quê. Porque eu tô, querido. Peraí, você já falou, agora você vai esperar. Agora você vai ouvir. Se é bom pra falar, você tem que ser bom pra ouvir também. Não sou bom o seu discurso eu não vou respeitar. Porque, pera aí, você já falou. Corta o microfone dele. Porque uma hora escutando você falar groselha aqui. Eu tô há 4 anos. Eu tô há 4 anos falando isso aqui. Eu tô há 13 anos. O seu discurso pacheco, que você... Não. Eu tô falando de um ciclo de Copa do Mundo. E você tava pachecão, rumo ao Hexa, que é isso, que é aquilo. Me dou o direito de continuar pacheco. Neste programa, não, senhor. Você torceu para 47 seleções. Vocês criticarem depois. Eu não torci, não. Eu torci pro Brasil, que só um burro é torcer contra. Não torceu, não. Pra perder uma pergunta, não torci contra, não. E você agora começar a falar que a seleção bunda mole, que a geração fraca. E semana passada? Assim como você dizendo que a torcedor os caras do Brasil são bons, é coisa nenhuma. a família Guimarães e não sei o quê. Agora que foi eliminado, você está sendo oportunista. Aí é muito fácil. Engenheiro de obra pronta. Então, eu tô há 4 anos. Mas há 4 anos você me chamava de cachorro caramelo, anti-brasileiro. E eu tava falando, eu não queria que o brasileiro se iludisse. E você iludiu o público. E agora tá comprando o meu discurso. Então você está sendo oportunista. 47 seleções que você torceu. Sua chance era maior. E nessa hora, quem tá lá disputando o jogo, quem representa... Porque quando representa o Brasil é todo mundo. É isso. Todo mundo é brasileiro. Um país gigante que é representado por esses caras. E eles sabem disso. E não é todo mundo que tem essa honra. Não é todo mundo que tem esse poder de estar numa Copa do Mundo. Isso. Então, os jogadores falam agora. Não teve debate nenhum. O mister escolheu o Bruno para fazer as cobranças. A gente treina todos os dias e ele escolheu o Bruno. Eu sempre falo que eu nunca fui vaidoso em querer a artilharia, em querer ser o melhor da competição. Eu jogo pela equipe e o momento correto era o Bruno bater. E, infelizmente ele errou. E futebol é isso, você pode errar e você pode acertar, mas a gente tem que seguir com a cabeça erguida. Muita força para o Bruno
pela competição que ele fez, infelizmente vai ser manchado pelo pênalti. Nós tínhamos um jogo que poderíamos ter vencido e não aconteceu. Então, tudo que possa ser falado pode surgir como desculpa e não é esse o ponto, assim. É assumir a responsabilidade com muita tristeza. E é difícil encontrar palavras, sinceramente, porque é um jogo onde eles foram mais efetivos e venceram, e aí faz mal. Enfim, é difícil. Uma coisa tem que ser dita, depois da eliminação do Brasil, vários jogadores se apresentaram, falaram em zona mista, deram entrevistas. É chato, é ruim, o Casemiro chorou, um monte de coisa. Mas agora a gente não dá para ficar só remoendo. O Brasil precisa de reação. Nós precisamos refazer tudo, e não é tudo, porque o técnico foi confirmado antes do resultado do Brasil na Copa. Então o Ancelotti vai ser o técnico, vai ter mais uma chance, pode mudar essa rota, Edu pode reorganizar, mas eu acho que também ele vai ter mais tempo para entender o que é o futebol brasileiro, os atletas espalhados pelo mundo inteiro, a CBF, a mídia, para ele criar uma relação desde o princípio. E o Ronaldo falou muito bem no início, Renato. Ele vai ter que viajar muito o Brasil. Vai ter que viajar muito, ver muitos jogos e convocar jogadores aqui do Brasil. Por que não pode convocar jogadores do clube brasileiro aqui? Só da Europa? Só os europeus são melhores? Aqui também tem jogadores bons. Agora, temos uma safra boa, Renato. Ô, Edu, ele foi até em Mirassol. Não, mas... E aí o cara não jogou, pô. Mas só pra ver Neymar, você acha que não sei, mas ele foi ver Santos e Mirassol. Não, mas então, vai ter que ver mais ainda, Chico. Ainda mais certo, você tendo uma safra boa, que eu vejo que tem safra boa. Você pega o Ryan, o Hendrick, né, o Estevão, entendeu? Então são jogadores que você lapidando, até o Bruno Guimarães também pode ter uma vida boa ainda na seleção brasileira. Não é porque ele perdeu o pênalti e não serve mais. Eu acho que a gente tem que chegar ao ponto assim, ter um equilíbrio. Claro que tem coisas pra gente melhorar, sim, temos que melhorar. Mas também não tá tudo errado. Tem algumas coisas erradas, como o Everton acabou de falar, da parceria do treinador, né? Você tem uma convicção e ir até o final com ela. Eu acho que você também tem que mudar algumas coisas e melhorar também. Então eu vejo assim coisas boas para a seleção brasileira, mas desde que as pessoas façam as coisas corretas. Cicinho, o que é estar lá dentro da seleção brasileira? Eu fico só pensando nos jogadores, porque eles sabem da responsabilidade, eles têm noção que a mídia está cobrando, a torcida cobra, tem patrocinadores, tem a CBF, tem uma estrutura completa. E o jogador, acima de tudo, tem que pensar em representar o seu país e vencer pelo seu país. Exatamente. A grande responsabilidade de estar lá é isso, Renata, é representar o povo brasileiro, porque são 26 jogadores que estão representando uma nação. E assim, a cobrança é algo absurdo. Por isso que nós aqui da imprensa, como torcedores, no papel de torcedores agora, a gente cobra a atitude, a gente cobra um melhor desempenho, a gente cobra personalidade. Por quê? Nós estamos torcendo para os jogadores. E lá você precisa representar isso, você precisa ser a voz do torcedor. Então, a confiança que o torcedor colocou na seleção brasileira foi devido ao quê? Ao crescimento depois da primeira partida. Nós sabemos que chegamos numa Copa do Mundo sem um ciclo completo, né? Sem uma equipe titular, atrás das demais, até mesmo da Noruega, que fez uma grande Euro, né? E aí fomos nos encontrando ao decorrer. E o brasileiro ficou iludido. Aí chega num jogo decisivo e aí acaba pecando pelo quê? Pelo aquele algo a mais. Então o torcedor, ele quer ver algo a mais. O torcedor quer ver o jogador dando carrinho, o torcedor quer ver o jogador improvisando. Seleção brasileira, tem momento que você precisa improvisar. E aí também entra a questão do treinador, só estendendo um pouquinho. O Ulisses falou a questão da categoria de base para a questão de laterais. Mas entenda bem, nós temos laterais ofensivos. O Paulo Henrique, ele jogou contra o Japão e jogou bem. Então, na seleção, você tem duas opções. Levar um jogador defensivo e um jogador lateral que ataque um pouco a mais para você diversificar. Nós teremos o Wesley também, vale lembrar, no começo da Copa, né? O Wanderson, que foi convocado por ele, machucou, que está no Mônaco. E aí você machuca o Wesley. Você machucou o Wesley, traz um cara com a mesma característica, porque você mantém a linha de raciocínio. Ele trouxe um jogador que foi o menino aí, o Ederson,
que não é lateral. E assim, o Ibanha a gente sabe que não rendeu ali, então o treinador também precisa, e vale também para os treinadores brasileiros, parar de transformar os jogadores brasileiros em robô. Por que os laterais estão escassos hoje? Porque transformaram os laterais brasileiros em robô. Tem que ir até a frente, sistema 4-4-2, não pode atacar, é a bola no atacante que tem que se virar. Então a gente precisa dessa surpresa. E foi o que o Brasil não teve nessa competição. Agora tem um detalhe, Marco. Quando no Real Madrid ele tinha um esquema tático muito bem definido, com laterais que ele segurava mais, o Militão quantas vezes jogou como zagueiro ali pelo lado direito, ele tinha um meio-campo muito forte, tinha Toni Kroos, o Modric, depois ele tinha o Tchouaméni, o Valverde. Então, eu acho que para o Brasil faltou laterais. Quer segurar os laterais? Segura, mas ele precisa de mais talento no meio-campo para poder deixar o ataque confortável. Eu acho que essa experiência do Ancelotti com seleção vai ser muito boa para o próximo ciclo. Porque ele nunca treinou uma seleção. E você treinar o Real Madrid, você compra quem você quiser. Você vai na loja, traz o melhor para cada posição. Então você tem os melhores jogadores treinando o tempo todo ao seu lado. Você vendo aqui num ano, 2 anos, faz um ciclo de mesmo time. E aqui no Brasil, não. Ele teve que pescar um, pescar outro. Eu te pergunto, se o Reinaldo tivesse na seleção como lateral esquerdo, que coisa. O Reinaldo não teria feito gol de pênalti, não teria jogado tão bem quanto qualquer outro lateral. Então, a gente precisa olhar um pouquinho o futebol aqui de dentro, não superestimar... Não, o jogador no Brasil tem 33 anos, doutor, e eles falam é velho, tem que sair da seleção. Todo mundo tá dizendo assim, ó, tira o Marquinhos, tira o Alisson, tira o Casemiro. É só isso que eu escuto. É só essa conversa. Por quê? Por quê? Porque foram mal? Aí sim. Não, porque já tá velho. Já foi a época. É só o que eu escuto. Será que é tudo assim? Não, Será que é só assim? Idade não importa mais. Com a medicina de hoje, com o treinamento... Messi, Modric, Cristiano Ronaldo, vários aí. Mas pra jogar contra a Noruega e andando, com 40 anos dá pra jogar, ué. Que é isso? Ué, o Vozinha foi aclamado, tem 40 anos e não tá bem, não fez uma Copa incrível? E os caras andarem em campo. Hoje, com os recursos que temos de treinamento, recuperação... A gente pode muito bem ter jogadores com idade avançada, desde que não tragam lesões. Porque a lesão é que derruba o atleta, não é a idade. Senão eu vou também. Jogadores que nunca se machucaram jogam até 40 anos. E, obviamente, lesões graves debilitam muitos jogadores nessa fase final de carreira. Mas eu acho que o Brasil tem um novo ciclo pela frente, eu acho que foi decepcionante. Só que as lesões que prejudicaram o Brasil, os jogadores jovens, Estevão é jovem, o Rodrigo é jovem, o Militão não é tão jovem ainda, mas é um atleta que ainda está vivendo o auge. Então, o próprio Wesley é jovem. Então, me desculpa, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais antes de falar qualquer coisa, né? Sim. Agora é a hora de pensar, falar menos e agir. Exatamente. É o que eu penso. Bom, YouTube, bora lá. E a tabela, hein? Meu Deus! Ó, quem foi o melhor jogador do Brasil ontem? Ninguém, Renato. Ninguém, Renato. Eu tô quase com medo desse óculos. Torcedor brasileiro. Ninguém jogou nada. Ninguém jogou nada. Os caras pipocaram, Renata. Respeitaram. Transformaram a Noruega numa seleção que não é, Renata. A seleção deles é muito ruim, Renata. Eu acho que dois jogadores saem ilesos. Tem 2 caras. 2 jogadores saem ilesos. Não que eles foram bem. Deus do céu. O Rayan, eu acho que, inclusive, não deveria ter saído, embora tenha errado algumas decisões no ataque. Estava marcando muito melhor do que depois o Endrick quando entra. E o Neymar, cara, assim, embora a gente possa criticar o Neymar por outras questões, eu acho que ele sai ileso desse jogo. Assim, talvez a gente possa criticar o Ancelotti, eu também não critico porque ele chegou machucado. Ele não tinha como jogar mais tempo do que isso, porque poderia ter uma prorrogação, quando ele entra tá 0-0, então ele ia jogar há quanto tempo? A gente não sabe. E ele também não acrescentou muito, bateu um pênalti, beleza, mas acho que sai um pouco ileso do jogo. E cai uma mística também, né, que... O Endrick é o salvador, o Endrick tem estrela. A bola caiu no pé dele, ele não resolveu. Cai no pé, então o futebol não é assim como a gente deseja. O futebol é o que é. E para que esse negócio de ficar levando o filho também, né? O Tite levou o filho dele, ele vai conversar com o filho também não ajuda. O Palilo levou o Pítio, que é o pica-pauzinho italiano. Mas o Luquinha tá sempre Dorival Júnior também levou pra seleção. O Dorival Júnior levou o Palilo também, Palilinho. Esse é adianta. Todos eles. Também meu Luqueta, meu filho. Vou trazer ele. Voltamos. Mas você não traz um jogador. Olha, quando o assunto não é Brasil, viu, Everton? Eu sou uma mureteira do caramba, viu? Eu gosto de qualidades em todas as seleções. Você é Portugal. Portugal, você tá torcendo? Pois eu vou perguntar pra vocês. Eu já gosto mais da Espanha que Portugal. O time, né, no caso. Mas, enfim, tem Cristiano.
Tem Messi, tem a França. Ai, gente, Ulisses NJ já declarou que acabou, né? Diz que tudo começou lá no MetLife e também se encerrou. Mas o Neymar ficou ali esperando pela recuperação, ela veio, conseguiu até bater o pênalti, converter o pênalti, mas acabou o sonho do Hexa. Pra ele e pra nós. Para ele acabou e para nós também momentaneamente, pelo menos, né? Tem aí mais uma Copa do Mundo vindo pela frente, em 30. O Ancelotti não sei se fica ou fica. Contrato é uma coisa, né? Ficar é outra. Muita gente, tem que dar tempo para trabalho, mas teve um ano para trabalhar. Eu acho que ele chegou num país que ele não conhecia, numa seleção que ele nunca dirigiu, uma seleção, e ele resolveu acreditar nas pessoas que estavam mais próximas a ele. E isso aí acabou arrebentando um pouco com ele, porque não foram sinceros, principalmente o seu Casemiro, que não tinha condição de jogar, e se fosse sincero, amigo, falava, não vou jogar, certo? O Ryan é um jogador que ele ofuscou na Copa do Mundo. Por que ele ofuscou? Ele obrigou o Ryan a marcar, para cobrir a deficiência de marcação do Danilo. Isso tem que ser dito. Quando o Ryan sai, a seleção começa a jogar mais pela esquerda. Tanto é que os gols saíram por lá. E isso aí acabou. Agora, em relação ao Neymar, eu estava esperando o Neymar sair jogando. Esse tipo de jogo, o Neymar tinha que sair jogando se ele tem condições de 90 minutos, como ele disse. E tinha. Estava treinando, voando nos treinos. Então põe o cara para jogar. É um cara decisivo, porque não poderia nem pensar em sonhar e ir para a prorrogação. Agora, o que mais me assusta é o Ronaldo falar que não pode levar o filho aqui, o filho ali. Se o Ronaldo fosse técnico do Corinthians, os 2 menininhos dele seriam auxiliar dele. Pode ter certeza disso. Os 2 menininhos, filhinho dele, pequenininho de 12 anos, que ele acha que tem 8, 10 anos, filho dele. Era tudo auxiliar MJ, dele. deixa eu falar pra você, aqui é profissionalismo. Aqui é profissionalismo. Eu levaria o Matheus, que é meu filho mais novo, e o Luquinha, que é o meu filho mais velho. E levaria a Roberta como psicóloga. Boa, aí sim. E levaria o seu meu pai. Até pra cuidar dele, né? E levaria o seu Oswaldo, meu pai, pra dar uma camaçada de pau na turma se perdesse. Isso? Camaçada de pau. Ei, mas o que é isso? Tem uma pergunta pra você. E a Renata pra ser meu auxiliar, a Renata. Boa. Ele ia me liberar no primeiro dia. Preleção com a Renata fã. Agora, Rona, sendo sincero, porque você é uma pessoa sincera, isso ninguém pode negar. Não, isso aí ninguém. Quem fez uma pior Copa, o Brasil ou o Memphis Depay? O Memphis Depay. Que mistura boa, hein? Que isso, hein, Que mistura boa. Não, é que caiu antes, né? Na canela, hein? O Neymar e o Memphis dá pra comparar, hein? Os dois. Porque o Neymar tava machucado também. Neymar fez o artilheiro de cada cena da seleção. Mas um treinador não colocou. Everton, olha pro Everton. Um treinador não colocou nem pra bater pênalti. O Ancelotti colocou o Neymar pra bater pênalti. Então tá no mesmo prateleira. Mas você lembrou do Memphis por quê, bebê? Mas o Memphis deu assistência. A gente não tava falando de Copa ruim? O Brasil fez uma Copa ruim, mas ele nem jogou. Desde 1990, o Brasil não caía nas oitavas. Ô, Ronaldo, o Memphis deu assistência pro Vila de Verão lá, o Somerville. Então, mas o Neymar fez gol de pênalti. O Neymar fez. Agora, eu vou agradecer a presença do Ulisses, que tá de cabeça inchada, como todo mundo. Claro, vai almoçar, não abre mão desse horário sagrado na vida dele. Caiu a festa, caiu o banquete depois, Ulisses, né? É o seguinte, você tá desse jeito, triste, já trouxe suas razões, todos nós aqui estamos chateados com a seleção brasileira. Em contrapartida, o Capelanes, nossa, parece que ganhou a Copa, hein, Capelanes? Ganhou a Copa. Esse caramelo aí, underdog. Porque é o seguinte, o Everton tá coberto de razão no que disse, ele torce para 47 seleções. E daqui a pouquinho a Copa não acabou pra gente, não. Na Rádio Bandeirantes tem Portugal e Espanha, Renata. Fiquei triste que você vai torcer pra Espanha, gosta mais da Espanha. Vamos torcer pra Portugal, opa! Vamos torcer pra Portugal, opa! Você vai de bate-móvel? Vai de bate-móvel? Vou transmitir o jogo já. Já então prepare-se, Ulisses. Eu já sei, ele é cidadão português, então tá tudo explicado. Mas enfim, será um jogaço, hein? Porque 2 grandes forças. E aí eu pergunto, quando se enfrenta uma Espanha, Cicinho, com Portugal, não tem favorito. Alguém vai sofrer, lógico, vai abandonar a Copa nesse momento, mas a gente sabe que o nível é igual. Muita gente não achava que Brasil e Noruega estavam no mesmo nível, até porque o Brasil tem um histórico em Copas que é o melhor de todos e a Noruega fazia 28 anos que estava afastada. Exatamente. A gente achava que não tinha o mesmo nível e agora nós temos a certeza. Mas é o contrário, né? Agora nós temos a certeza que o Brasil e também a Noruega não está no nível dessas 2 seleções e aí você pega Yamal de um lado
Cristiano Ronaldo, que são protagonistas e chamam a responsabilidade. Não se escondem num momento grande como esse. Os caras assumem penalidade. Só um pouquinho, o Yamal chegou machucado na Copa, só para lembrar e ninguém fala nada, né? E Mas aí no Brasil, todo mundo quer falar. A Espanha, enfim, tem outros protagonistas. A Espanha tem que esperar por ele, né, Cicinho? Exatamente. Então, assim, é um jogo 50-50. E a expectativa é para... Sai do muro, Cicinho? Não, como que você vai sair do muro? Eu vou torcer para Portugal. Eu sou Portugal até o fim. Já mudou a bandeira, já? Contra a Argentina até o fim também. Então, aí, os dois que... Preferência Portugal. E França? Você vai ver a França? Não, eu quero que a Argentina e França se lasquem também. É que você não falou. Meu negócio é Portugal. Alguém vai ter que ganhar, o Cici. Que seja Portugal ou Espanha, então. Agora já mudou. Você tá volúvel, você tá no normal, Cici. Tipo assim, a linha de raciocínio, eu já até me perdi. Ô, doutor, sério, quem se perdeu foi o Brasil quando não conseguiu marcar o paredão. O cara que faz gols. Transformamos o Haaland de novo em artilheiro da Copa, porque o Brasil, sabendo que o cara é um fenômeno, que não dava espaço, e aí ele teve espaço, ele e o Gabriel Magalhães se enfrentam toda hora, tem um monte de treta, a internet tá tudo aí, e o Gabriel Magalhães não... Eu discordo, eu acho que o Gabriel Magalhães marcou ele muito bem. Deixa eu falar. Acho que editaram o vídeo, acho que foi o senhor que editou o vídeo. Eu vi o Gabriel Magalhães enfrentar. Pô, não é fácil marcar o Haaland, 1,97m. Então a culpa é do Alisson, doutor. Que é ele isso? marcou, ele tentou o tempo todo. Aquele confronto de cabeça, como eu falei a semana inteira e há muito tempo, marca a origem da jogada. O Endrick deixou ele pode chutar, não pode, eu vou no gol. O Endrick deixou, não fez uma marcação forte. Acho que foi o Danilo, não? Quem era? Danilo Sarame Liso, Seca Lourenço. Ficou cercando e aí o cara veio com um tanque pra cima do Gabriel de frente. Ninguém sabia que ele era um tanque. Doutor, então. ele quando faz a projeção de corpo, o Haaland, ele já sabe. Quando ele dá a cabeçada, ele já sabe que foi gol. Mas não é fácil marcar. Não é, a gente fala daqui que é fácil. Não o cara é enorme. Mas é o que a gente tem que fazer, marcar um cara desse. A gente vai lá e tem que marcar o Messi, não é fácil. Mas alguém precisa, senão a Argentina tem que fazer vai ganhar de novo. O erro não é o Haaland e o Gabriel Magalhães. O erro é a origem da jogada, ninguém fechar o cruzamento. O senhor editou o vídeo dele lá no Manchester City. Eu tô falando pra você. Doutor, ali tinha que pegar ele antes dessa corrida. Com o doutor ou não? Não, peraí. É claro que tem que marcar a origem, mas se você não conseguiu marcar, você tem que marcar o jogador. Isso aí. Agora, a gente tá tirando... Deslocar o cara, né, Edu? A gente tá culpando o zagueiro e não tá dando mérito. Estamos aqui falando de deslocamento de área com pessoas. O segundo gol é pior. Ele teve tempo de parar, trocar de perna e pensar como ia chutar. E chutou exatamente onde ele quis e fez o gol. No cantinho ainda, meu Deus do céu. Olha lá, o que é? O que você tá passando pano na parede? Tá passando pano pra quem? É o doutor? É isso, Capela? Não, desculpa, que o doutor começou a falar tanto aqui que, pobrezinho do Gabriel Magalhães, porque é difícil. Então eu comecei a passar um pano, porque o pano, eu vou criar uma fábrica de pano assinada por Doc Marco Aurélio Cunha. Que vergonha, hein, doutor? Tá de brincadeira. Quem não viveu futebol, fala essas bobagens que você fala. Na canela, hein? Fez o que ninguém fez com o Haaland. Que chegadinha, hein, doutor? Nossa Senhora. A chegada que o Gabriel Magalhães tinha que ter dado. Doutor, o senhor acabou de dar uma panelada, viu? Agora vamos falar da Red Silver, inclusive. A panela que não precisa de... YouTube, quero seguir essa discussão, então. Quem é o culpado ou não tem culpado? Haaland transitou, passeou, fez o que quis. Fez. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. É ele. Nem ele, nem o Brasil. Gente, cavucaram, hein? Ô, Cicinho, de verdade, e o segundo gol, a liberdade que o Haaland teve, ninguém chegou. O cara simplesmente, ele olhou pro lado, olhou pra cá e tinha toda a condição de fazer o que queria. Essa você já pega, um lance assim, você já vê a cultura brasileira, né? Aquela questão de você cercar o europeu. A cultura do arame liso. Ele já encurta mais. Então você vê a questão da desatenção, né? O Danilo não foi legal nessa Copa. Não. Olha e ali você vê o receio que o cara tá
de dar o bote. Então, você não pode ir frente a um atacante desse. Nós falávamos da qualidade, é um cara que não pode ter Mas não está espaço. marcando ninguém, Cicinho. E ele tá fora da área. Então, e aí, ele teve tempo de pensar. Ele chutou lá no último cantinho. Ele fez o que quis. Eu admiro essa capacidade. E cadê o nosso volante Mas eu queria também? que não fosse contra o Brasil. Mas ali, o sistema defensivo, se você for olhar muito bem, assim, tá bem armado. Se o Danilo dá o bote, já tem a cobertura. Claro, e ele tá fora da área. Não é um driblador. Ele não é um driblador. Ele teve espaço. É por isso que falta a questão da ambição do jogador em você, no jogo decisivo, minimizar os erros. Então, assim, o Brasil peca por essa questão. Você vê as outras seleções, é o bote. Cara, você vê o jogo da Inglaterra, o Bellingham tirando um gol. Entendeu? Ele tirando um gol porque aquela questão da decisão, aquela questão da entrega. E você já não vê na seleção brasileira. Aí depois você fala, por que eu não encurtei? Então, antes do jogo, todo mundo falou a mesma coisa. Ficou repetitivo. Cuidado com o Haaland, não deixa espaço, tem que marcar em cima e tal. Aí no primeiro ele foi pro embate com o Gabriel Magalhães e ganhou. Cruzamento que chegou, pegou ele de frente, né? Ele ganhou no jogo aéreo. Agora o segundo gol, Renato. Isso aí. Você pega um artilheiro. Gol de pelada. Um cara que faz gol de todas as maneiras. Se ele tiver que partir com a bola dominada, ele vai atropelando e faz. Se é por cima, ele faz. Na entrada da área, Renata, todo mundo cercou. Olha lá o arame liso, Renata. Nossa, olha ali, Ederson, olha ali. Danilo, todo mundo olhando, Renata. É chocante. Olhando, Renata. Olha isso aí. Já estava 1-0. O Brasil já precisava empatar. Aí, quando foi 2... Quando você vê que o jogador está sem confiança, olha o primeiro gol. O Endrick, ele dá o bote, ok, precipitado, mas ele não é um marcador. Olha o Danilo correndo para trás. E não é. O que aconteceu? A tática... Ali, olha. Ele passa pelo Endrick tranquilo. Tá aí chega o Danilo dentro da área. Só cercar. Ali. Entendeu? Então, assim, a tática da Noruega qual que era? Não deixa o Vinícius Júnior mano a mano, porque nós temos cintura dura. O Vinícius Júnior, raramente ele pegou uma bola sem uma cobertura. Não, e o Vinícius Júnior é um cara que ele não tem o comprometimento de marcar, né? Ele tem essa liberdade porque os outros deveriam fazer isso. E aí, é o o que nós falamos a semana toda? Precisamos, o quê? Bloquear a origem do passe. E como que você bloqueia a origem do passe? Exatamente tendo uma cobertura. O Odegaard teve 124 ações com a bola e ele nem fez um jogo magnífico. Não foi mas marcado teve também. muito espaço. Cara, impressionante. A FIFA tem o dado que são aqueles gols esperados, né? Que é uma estatística de porcentagem de gols. O Brasil deu 4 vezes mais. 2,38, a Noruega teve menos de 1. E o Haaland fez 2 gols. 0,73. Mas aí é o aproveitamento. Não adianta você ter várias chances e não conseguir. Porque ele é genial. O Brasil criou chances muito claras. Poderia ter feito Nós gols. temos um problema crônico de não conseguir jogar sem a bola. A seleção brasileira não marca, Renata. Qualquer seleção na Copa. Qualquer seleção na Copa. Corre pra dentro do gol. Até o Haiti no segundo tempo, Renata. Verdade. Chegou mais o nosso gol. Verdade. Nós não sabemos marcar. E, não temos disciplina no jogo sem a bola. Talvez seja o grande problema da seleção do Ancelotti. Comprometimento. Pra você marcar, pra voltar a jogar, entendeu? Porque aí, com a bola no pé ele vai decidir. Hoje já não tá decidido. Quando você não tem disciplina tática, o que você faz? A chance que você cria tem que converter. Porque senão você vai sofrer nesse outro quesito. Não pode perder gol. Ou noutra circunstância. Não pode, a Copa do Mundo não pode perder gol. É isso. Quando você perde um gol, gente, isso vira pesadelo. Ronaldão, já tem uma historinha aqui com o Capelanes, mas antes, o caminho é aceitar que o Capelanes tentou avisar. O que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai até ganhar do Haiti, que é bem cozidinho. Talvez até vence a Escócia. Aí a bancada da pachecada, vai colocar Gazélio no peitão, vai sair aqui pelas ruas. Aí na hora do mata-mata, quando a gente cair, eu vou avisar de novo. Eu avisei e vocês vão entrar no meu bote e vamos passear livremente bote aí pelo tá mar furado. aberto. Eu gostaria que 1 a 1 se levantasse e viesse aqui pedir desculpas. Classificar pra Copa, como eu disse ontem, até vai. Mas olha, se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Classificar pra Copa, como eu disse ontem, até vai. Mas olha, se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. Essa aqui é a relação e o atual momento do Brasil nessa Copa do Mundo. Está por um fio. Aqui, ó. Para poder ficar pelo caminho. E aí depois é que é todo mundo chorando. Eu não vou ficar iludindo ninguém. Tomara que o Brasil conquiste este Hexa. Mas é mais fácil um burro voar. Que isso? Neymar da Copa, menino!
pesado! Já, mudou de ideia! Mudei! Neymar! Vai, Neymar! Vai! Isso! Vamos, Neymar! Vamos! NJ! Eu vou agora também apelidar o Ancelotti de Panelote. Então é o Ancelotti e o Panelote. Pronto. E agora vocês estão tão perdidos quanto o Ancelotti. Eu sou o Caramelo, mas vocês que caíram no caminhão da mudança. E eu estou aqui para rebatizar Carlo Ancelotti. Eu não chamo mais o Ancelotti de Ancelotti. A partir de agora, neste programa, Carlo Ancelotti, porque ele segue perdido no comando da nossa seleção brasileira. Vocês já ouviram a expressão do Leverkusen? Eu sou um burro com sorte? Não acho que o Ancelotti seja burro, não. Mas é um teimoso com sorte. Olha lá, gente. O tamanho do barco vai afundar, hein? Olha o tamanho das pernas. Nara Leão fez isso. Isso é Copa do Mundo! Isso é muito Quem vai estranho. remar e morrer na praia é o Brasilzão. Não aguenta com rala, não. Pelo amor de Deus, Eu não tô acreditando nisso. Remar e morrer na praia é o Brasilzão. Não aguenta com rala, não. Pelo amor de Deus, Eu não tô acreditando nisso. Remada de verdade é com a Noruega. O meu placar, Noruega 2, Brasil 1. O meu placar, Noruega 2, Brasil 1. O meu placar, Noruega 2, Brasil 1. Classificar pra Copa, como eu disse ontem, até vai. Mas se chegar nas oitavas, já tá de bom tamanho. É o irmão dele ali? Tchau. É hoje. Tchau. Ele tá por cima da carne seca, não adianta. Hoje ele está com tudo, hein? Passa. E agora vai torcer loucamente por Portugal, Capelanes, hein? Ou Argentina, né? Quero ver Portugal campeão agora. De verdade, que bom que acabou, porque foi pesado, está sendo complexo e vamos superar, mas não será hoje. A seleção está fora da Copa do Mundo, a Copa segue e amanhã tem mais jogo aberto. Agora chega o Neto e os donos da bola. Um beijo, Brasil, até amanhã. O coração tá apertado. Ipe, ufa. Ipe.